Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo vamos dar continuidade à parte 15 do nosso tema Construindo uma rede neural do zero. Vamos concluir nosso algoritmo Backpropagation e vamos testar o nosso algoritmo com o exemplo de classificação não linear, aquele exemplo simples que a gente trabalhou com o outro algoritmo. E vamos testar a nossa implementação do algoritmo Backpropagation com a regressão, o exemplo simples também de regressão não linear. E nos próximos vídeos, a gente vai usar a nossa rede para trabalhar com reconhecimento de padrão em imagens. Então, vamos lá. Dando continuidade na nossa implementação, agora vamos atualizar a função de treino para ela chamar o update delta grad e para chamar o update params, para atualizar os parâmetros, tá? Isso sendo feito para cada amostra. Então, como é que é o esquema aqui? Vamos lá. Bom, antes de a gente começar a treinar as nossas amostras, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar resetar o gradiente, tá? Por quê? Porque, veja, esse treino vai ser chamado a cada época do treinamento, tá? Então, a gente pode ter 5.000, 50.000, 100.000 épocas. Cada época, a gente varre todo o nosso conjunto de amostras para atualizar o gradiente, tá? E o gradiente, ele é acumulado a cada amostra para depois ser calculado a média do gradiente, como a gente viu no vídeo passado, tá? Então, antes de começar a treinar as amostras, eu tenho que resetar o gradiente, né? O gradiente tem que ir para zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é dar um reset grad, tá? Outra coisa é o seguinte, ó. No nosso treino, a gente não vai atualizar a net, tá? Então, a gente não vai precisar mais que seja um ponteiro. Não precisa mais ser um ponteiro aqui, tá? Que mais? Não vamos precisar mais da função de custo. E que mais que a gente não vai precisar aqui? O resto a gente vai precisar, né? São as entradas das amostras e as saídas das amostras. Ok. Então, a gente não precisa da função de custo. E a nossa net agora ela não vai precisar ser um ponteiro, porque ela não vai... A net em si não vai ser atualizada, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui praticamente some, né? Praticamente isso aqui some, tá? Porque o processo vai ser diferente agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é zerar os gradientes. Para isso, a gente vai passar os neurônios da camada de saída da rede e a gente vai passar a quantidade de neurônios que tem nessa camada. Ok, zeramos aqui os gradientes, tá? Agora a gente vai percorrer todas as amostras. Então, vamos lá. Sample size. E agora, ó, a gente vai, para cada amostra, calcular os gradientes e ir atualizando, calcular os gradientes e ir acumulando esses gradientes, tá? E no final, a gente vai dar um update params para atualizar os pesos e os bias em função desse gradiente. Então, vamos lá. Bom,
Para cada amostra, lembre, para cada amostra, a saída da rede muda, porque as entradas são diferentes. Consequentemente, os A's e os Z's mudam, né, de cada neurônio, e também muda os deltas, tá? Então, antes de a gente começar a chamar o update delta grad, a gente tem que limpar isso aí. Então, a gente vai ter que dar um reset forward. Ok? Mesma coisa aqui, net.outNeurons, começando da camada de saída da rede, e recursivamente vamos limpando toda a rede até chegar nas camadas iniciais da rede, tá? In out. Ok. Aqui a gente já vai chamar o update delta grad. Update delta grad. Vamos passar a rede. Vamos passar os neurônios da camada de saída. Começamos por eles, né? A calcular os deltas e os gradientes. Lembrando o seguinte, ó, que agora vamos primeiro passar aqui a quantidade de neurônios dessa camada de saída. Agora, ó, a amostra I, as entradas da amostra I, as saídas da amostra I, porque é para cada amostra, né? E agora, lembra que isso aqui é o params. O params vão ser o quê? Vão ser os deltas e os pesos dos neurônios que serão passados para a camada de trás para calcular os outros deltas e os outros pesos. Tá? Como é a camada de saída da rede aqui, que a gente está começando a atualizar, e está começando a calcular os deltas, tá? O params é nulo. Lembrando que lá dentro a gente verifica se o params é nulo para saber se os neurônios que a gente está calculando os deltas e os gradientes são os neurônios da camada de saída, tá? Então, é por aqui ó, que a gente começa o cálculo dos deltas, tá? E, obviamente, vai ser zero aqui a quantidade de parâmetros. Pronto. Então, isso vai ficar num loop até concluir as nossas amostras. Concluídas as nossas amostras, agora a gente vai calcular os pesos. E a gente está calculando os pesos, né? Os valores dos novos pesos e dos novos bias da rede pelo update params, tá? Então a gente vai aqui fazer o update params, onde a gente vai passar também a camada de neurônios de saída, porque é por onde a gente vai começar a atualizar os pesos. Outros neurons. Vamos passar a quantidade de neurônios da saída e a quantidade de amostras. Pronto. Essa função train vai ser chamada lá do lado de fora, né? Lá no perceptron.c, a gente ainda não mudou. Não convém mais chamar aquele arquivo de perceptron.c, né? Mas já a gente muda. Vamos chamar de mlp.c, eu acho que é o mais coerente. Lá a gente vai criar a nossa rede e lá a gente vai passar as nossas amostras para o treino. E esse treino vai ficar num loop. Lembrando, né, que esse treino fica num loop. A gente não vai mudar praticamente a gente não vai mudar nada lá no Perceptron. Tá? E nosso treino fica num loop, sendo executado uma quantidade de vezes necessária para que a nossa rede convija para um custo mínimo, né? Isso aí vai depender do número de épocas que a gente colocar lá dentro do nosso loop, ok? Então, basicamente, a gente finaliza aqui o nosso neuralnet.c. Deixa eu salvar aqui. Vamos atualizar o neuralnet.h, né, que a gente fez umas atualizações aqui nos cabeçalhos de algumas funções. A gente não tem mais o... Deixa eu ver se eu já apaguei aqui. Mas a gente não tem mais... Já apagamos. A gente não tem mais o compute gradient, mas a gente já apagou. A gente vai ter o update delta grad, que a gente vai ter que inserir lá no neuralnet.h.
Então vamos copiar aqui. Deixa eu abrir em outra janela, né? O neuralnet.h. Ok, vamos chamar aqui o neuralnet.h. Bom, esse update está depois do compute cost, se eu não me engano. É isso mesmo. Vamos jogar ele aqui. Opa! Sem querer, eu fiz uma besteirinha aqui. Peraí. Só checar umas configurações aqui, gente, rapidinho. Size 10. Ok. Neuralnet.h. A gente aqui acabou não... Acabamos fazendo uma besteira aqui. Peraí. Vamos copiar aqui de novo. Ok. Compute cost, eu acho que a gente não mudou nada, né? Tá a mesma coisa. Vamos só checar. Compute cost, a gente não mudou nada. Tá, o int 32, múltiplo, xnet tá ok. O cabeçalho do feed forward eu acredito que também não tenha mudado, mas vamos checar aqui, né? Net e x não mudou. Compute gradient não existe mais. Então vamos apagar esse cara aqui. Ok. Reset feed forward não existe. Vamos atualizar aqui. Reset feed forward, ok. E mais? Vamos lá. Temos o reset grade. Reset grade. Initnet a gente alterou aqui para botar actfunc no int actfunc e out actfunc, né? Então tem essa alteração aqui no init. O resto está ok. Temos o layers, nlayers, e aqui esses dois parâmetros finais aqui é que a gente precisa alterar, tá? Ok. Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui. Então vamos lá. Layers, nlayers, int actfunc, out actfunc. Tá ok aqui. Beleza? O train a gente também mudou o cabeçalho. Não tem mais
Vamos ver aqui, né? Não tem no train, não tem mais a função de custo. Não é isso? Então vamos tirar aqui a função de custo. Só sobra aqui o x das amostras, os y das amostras. A net que deixou de ser ponteiro, porque a gente não altera ela. E o sample size. Ok? Beleza. Que mais? Vamos dar uma olhada no NetMath, se a gente está com tudo atualizado, né? Então vamos abrir o netmath.c e o netmath.h. Vamos ver se está tudo certinho aqui. O ident deriva ident, sig deriva sig, relu deriva relu, MSE normalize. Ident deriva ident, sig deriva sig, relu deriva relu, MSE. MSE alterou alguma coisa? Não, né? Não mexemos no MSE. Normalize também a gente não mexeu. Acredito que não. E só isso, né? Então vamos prosseguir aqui. Que mais que a gente mexeu? No Neuron. No Neuron.c. E aqui o Neuron.h. Acredito que a gente fez tudo. O Neuron só tem de função o compute out, né? Compute out a gente não mexeu. Confirmando aqui, a gente não mexeu no compute out. E aqui tem as definições dos tipos estruturados que a gente está utilizando lá. Bom, e também das atualizações que a gente fez nos neurons, colocando o campo A, o Z, o delta, o grade B e o grade W e alterando o tipo da função de ativação. E criamos aqui o tipo estruturado para o tipo da função de ativação, está tudo ok aqui. E conforme eu tinha falado no vídeo passado, neuronnet.c, a gente aqui, ó, tem que definir o learning rate, né? É uma constante que a gente está usando ali na atualização dos pesos, né? Pelo gradiente. Eu vou colocar, por enquanto, 0.05. Acho que já dá para a gente resolver alguns problemas com learning rate desse tamanho aqui, tá? A gente vai precisar também mais tarde de outras constantes, mas por enquanto é só isso. Ok? Deixa eu salvar aqui. Bom, pessoal, então, ó, agora a gente já está preparado para testar, né? Vamos compilar para ver se não está dando nenhum erro. Mas antes, já vamos preparar um ambiente para a gente testar o nosso algoritmo, o backpropagation, que já está pronto, né? Praticamente pronto, tá? Então, ó, vamos chamar aqui o Perceptron, que vai deixar de ser Perceptron, tá? Vai ser MLP. Deixa eu sair daqui. E aqui a gente já vai preparar o nosso ambiente, ó, para a gente testar o nosso algoritmo agora backpropagation, né? Então, o que a gente vai precisar aqui, gente? Vamos lá. A gente está inicializando a rede da mesma forma, isso aqui não mudou nada. Aliás, mudou sim, porque agora a relu e a ident, eles são uma função, não são não são mais ponteiros de função, eles são um tipo estruturado actfunc, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui, ó,
ActFunc, ele está definido, se eu não me engano, a gente definiu no Neuron, né? Deixa eu ver se a gente está incluindo o Neuron aqui. Então vamos lá, ó. Vamos criar um ActFunc, a gente está usando a identidade. Não, vamos treinar esse cara aqui com a Sigmoid, tá? Depois a gente treina com a Halo. Então vamos treinar aqui com a Sigmoid. Vamos fazer um teste daqueles... vamos fazer um teste da nossa rede. Daquele exemplo que tem duas entradas e uma saída. Já já eu lembro dele, tá? E nesse exemplo a gente vai trabalhar com... Vamos primeiro trabalhar com a classificação, tá? Aqui, se eu não me engano, a gente botou 3 camadas, a gente tem 2 entradas, 2 neurônios na camada intermediária e um neurônio de saída, tá? Foi uma classificação binária. Então vamos treinar o mesmo exemplo, tá? Só que agora com o algoritmo backpropagation. Então vamos criar duas funções aqui, né? Um ActSig, que é do tipo ActFunc, e aqui a gente tem o quê? Aqui a gente vai dizer qual é a função de ativação, que é a sig, e qual é a derivada da função de ativação. Derive sig. E aqui a gente vai colocar 1 ou 0, né? E agora, vamos lembrar disso aqui, né? Se for 1, é z, ou desculpa, se for 1, ele computa a derivada pelo z. Se for 0, ele computa a derivada pelo a, né? Então, como a gente está trabalhando com a sigmoide e a gente quer computar a derivada pelo a, a gente vai colocar 0. Se eu não me engano é isso, tá? Mas a gente confere lá. Beleza? E aqui, ó, a gente vai botar um ActSig. ActSig, tá? Vamos alocar aqui para 2 neurônios. Não, na saída só tem 1. Na entrada, a gente tem 2, tá? E agora vamos abrir lá o... Vamos abrir o GeoGebra, né? Para a gente ver o exemplo, que eu não estou lembrado de cabeça, tá? Vamos lá. Bom, esse é o exemplo aqui. Vamos treinar esse exemplo. Lembrando que aqui é a gente vai treinar uma rede para estimar se um aluno ele vai ser ou não evadido, né? Baseado na sua frequência e na sua média global, né? Na sua média das notas, né? Sua média global das notas, tá? Então vamos treinar esse cara aqui. Nós temos as nossas amostras aqui. E as entradas da amostras, a primeira entrada é 6,5555293. 6,5255 desculpe, 6,555293. 55293. Então vamos mudar lá para o código. 6,5555293. Então vamos lá. Então primeiro é 6,5 5 5 5 2 9 3. Vamos descomentar aqui, né? Porque agora a gente vai ter a segunda entrada. E na segunda entrada, a gente tem aqui, ó. Vamos ver aqui. Temos 65, 56, 68. 65, 56, 68. 65, 56, 68. 40, 61, 86. 40, 61,
86. Vocês estavam enxergando aí o gráfico, né? Mas eu já alterei aqui o código, tá? Então podem checar aí que está tudo alterado aqui. Então essas são as entradas e as saídas é o seguinte. As primeiras 3 amostras é da classe 1 e as outras 3 são da classe 0. Deixa eu confirmar aqui. É exatamente isso. Pronto. Agora a gente está preparado. Vamos ver se a gente já fez tudo aqui. Vamos normalizar aqui as entradas, né? A gente já tinha feito isso antes. Só que agora são 2 entradas para normalizar. São 2 entradas para a gente normalizar. Vamos lá. Estamos normalizando pelo mínimo, né? Pela a faixa entre mínimo e máximo. Só para lembrar, tá? Então aqui é normalizando a segunda entrada, tá? Ok. O que mais que a gente precisa fazer aqui agora, né? Aqui a gente vai fazer a predição só para mostrar o valor antes de treinar, como é que tá. Só que agora são 2 entradas, né? Então vamos colocar a segunda entrada aqui. Então vai ser aqui um x de 1 e a sua respectiva saída. Ok, que é uma única saída. Aqui a gente treina, só que agora, ó, como o treino, a net não é mais ponteiro, a gente não passa o seu endereço. A gente passa uma cópia da net, tá? A função de custo é MSE, o x de n é o x normalizado, a saída é o out true, são 6 amostras. Ok. Então está treinando as 6 amostras. 50 mil épocas, podemos diminuir depois, tá? Eu acredito que agora com o backpropagation ele vai convergir mais rápido. Bom, aqui eu estou mostrando os pesos. A gente tinha feito isso, né? Para ver como é que ficam os pesos depois do treinamento. E aqui a gente vai voltar às saídas preditas, mostrar as saídas preditas, né? Após o treinamento para saber se está tudo ok. Certo, pessoal? Bom, então agora vamos compilar e ver se está tudo ocorrendo normal. Vamos compilar aqui, né? Vamos dar primeiro um make clean. Clear. Vamos dar um make aqui. Que comecem os erros. Train too many arguments. Opa, aí não tem mais a função de custo no train. Onde é que está o train? Ok. Que mais? Aqui é referente ao train, referente ao train. Linha 21, neuron.h. ActFunc não reconhecido. Vamos lá. Neuron.h. Linha 21, ActFunc não reconhecido.
ActiveFun que está criada aqui, vamos criar lá em cima então, né? Ele não está enxergando. Ok. Também são uns errinhos bobos, né, cara? Acho que agora vai, né? Vamos lá. Clear, make clean. Clear, make. Ainda tem erro. Reset grade. No reset grade eu não passo a net, só os neurônios, a camada de neurônios, né? Começando pela camada de neurônios de saída da rede, tá errado isso aqui. Linha 160 neuralnet.c. Eu lembro que depois que eu terminei a gravação do vídeo passado, eu estava assistindo, né, revendo a gravação e tinha um errinho, vou tentar lembrar o que é, tá? Era na atualização do delta do bias, né? Neuron, era o delta do bias, não. O gradiente do bias, eu não estava acumulando, porque lembra o seguinte, a gente, vamos corrigir logo isso para a gente não esquecer. Quando a gente está calculando o gradiente, a gente está acumulando para depois ter a média do gradiente, né? Lembra disso, tá? Porque a gente está considerando o gradiente a média sobre todas as amostras. E eu não estou acumulando, eu estou simplesmente dizendo que o gradiente do bias é igual ao delta do neurônio de destino. Tem que ser mais igual ao delta do neurônio de destino, tá? Então, tinha esse errinho aqui, se a gente não corrigir isso aqui, ele não vai convergir no treino. Então, vamos resolver esses dois caras de vez aqui, tá? Tá no neuralnet.c. Então, aqui no update delta grade, exatamente aqui, ó. Aqui eu tenho que acumular o gradiente, tá? Então, isso aqui é um errinho. E se a gente deixar passar, a gente não vai ser difícil de descobrir porque a rede não está convergindo, tá? Outra coisa também é o seguinte, eu acho que o learning rate, para o primeiro problema que a gente vai testar, ele está muito alto, tá? Eu vou botar 0.1. Ok, e mais? Vamos corrigir agora o erro que ele está chiando lá, que é o reset grade. Linha 160. Não tem net nem no reset forward. Engraçado, ele não deu erro no reset forward. Ele não tem net aqui e não tem net aqui. Por favor, não dê mais erros. Vamos lá. Ainda tem erro. Opa, outro erro também que eu tinha percebido. Eu botei igual not. É not igual, né? O diferente é not igual. Linha 60, eu já tinha visto esse erro no vídeo e esqueci de corrigir aqui com vocês. Linha 60 não é igual not, é not igual. Not igual. Beleza. O que mais? Linha 113, N-Connection, é N-Connections. Esse erro aqui comigo tá perseverante, né? Já errei mais de uma vez isso aqui. N-Connections. Vamos ver se já resolveu. Make. Peraí. Make. Neuron é um ponteiro. Neuron.c, linha 30. E eu estou usando um ponto, não estou usando uma seta, né? Então vamos lá. Neuron.c, linha 30 e 35. Não, linha 30. 35 é outro erro. Linha 30. E linha 29 também aqui, ó.
ele está dando erro na linha 35. Called object not a function of function pointer. Por que isso aqui? O ActFunc não é um ponteiro de função mais, ele é um tipo estruturado. Dentro dele tem a função func e tem a derivada, né, o derive. No caso, para calcular a saída da rede, a gente usa a função de ativação, tá? Ok, clear, make, clean. Espero que não tenha mais erro. Será que tem? Opa! Compilou. Agora resta saber se nossa rede está funcionando de primeira, né? Então vamos lá, ó. O que ela deve dar da saída? Vamos chamar o Perceptron de novo aqui, né? Para a gente lembrar aqui. Perceptron, para ela convergir, a saída real é as 3 primeiras saídas tem que ser 1 e as 3 últimas 0 para esse conjunto de entrada de dados aqui. Se ele estiver dando aproximadamente 1 nas 3 primeiras e aproximadamente 0 nas 3 últimas, é porque está convergindo, né? Então, vamos chamar aqui o Perceptron. Convergiu, né? Não convergiu muito bem não, mas ele está convergindo aqui, né? As 3 primeiras está quase 1 e as 3 últimas quase 0, né? Vamos treinar de novo aqui para ver. Agora convergiu legal, né? Talvez aumentar um pouquinho o conjunto de... aumentar um pouquinho a quantidade de vezes que a gente treina, né? As épocas. Mas ele está convergindo, tá? É natural que às vezes ele se perca um pouquinho. Ó, convergiu de novo. Convergiu de novo. Aqui já não convergiu. Convergiu, né? Ele tá mais para convergir do que para não. Isso é natural, tá? Então, o nosso algoritmo está funcionando, tá? Vamos testar agora o próximo exemplo. Vamos abrir aqui o próximo exemplo para a gente testar. Esse próximo exemplo aqui agora vai ser da regressão, tá? A gente treinou a classificação, agora vai ser a regressão. Regressão não linear. Esse cara aqui, lembram dele? Então vamos lá. A gente está usando uma bala de canhão para matar uma formiga, né? Porque são exemplos bem simples, tá? Mas só para a gente testar se o nosso algoritmo está funcionando, tá? Depois a gente vai trabalhar, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com exemplos mais complexos. A gente já vai trabalhar com imagem, tá? Então já no próximo vídeo a gente já vai estar preparando a nossa rede para ela treinar exemplos bem mais complexos. Agora, reconhecimento de padrão em imagens, certo? Mas é bom que a gente teste a nossa rede com esses exemplos simples para ver se nosso algoritmo está funcionando, tá? Bom, então vamos lá. Para esse exemplo, as entradas são essas. Nós temos 2 entradas e uma saída também. Só que agora não é um problema mais de classificação, né? É um problema de regressão. Regressão não linear. Então vamos lá. São 2 entradas. A primeira entrada é 30, 60, 90, 40, 70, 100. Então vamos fazer isso aqui, né, no nosso código. Vamos lá. Não gravei tudo aqui, não é 30, 60, 40, 70, 90, 100, se eu não me engano. 30, 60, 40, 90, 70, 100. Será que é isso mesmo? Vamos olhar aqui, né? 30, 60, 90, 40, 70, 100. 30, 60, 90, 30, 60, opa, não. 30, 60, 90, 30, 60, 90, 40, 70, 100. 30,
60, 90, 40, 70, 100. Agora tá certo. E as próximas entradas 80, 50, 70. 80, 50, 70. 30, 40, 90. 30, 40, 90. E as saídas são, vamos lá. As saídas são, agora não são mais categóricas, né? Então a primeira saída é 9.5, 5.2, 9.5, 5.2, 7.8, 6, 5.5, 6, 5.5 e 10.2. 10.2. Ok? O que a gente vai fazer mais aqui, né? Como a gente agora está trabalhando com a função, como a gente está trabalhando com regressão, na saída a gente tem que ter uma função de identidade, né? Então vamos lá. Act, chama de act ident. A gente vai ter uma sig, vai ter uma ident derive ident. E agora eu quero usar o z como entrada da derivada, né? Então vou usar o 1 aqui. Então, ó, aqui a gente vai usar o act agora ident. Acredito que é só isso, as mudanças, né? A quantidade está certa de neurônios na camada é igual ao outro, de amostras também, de entradas, beleza. Vamos testar, se tudo der certo, aí a gente já vai, no próximo vídeo, passar para exemplos mais complexos, tá? Então, vamos compilar aqui. Make, ok. E vamos ver se converge, né? Aproximadamente 9.5, aproximadamente 5.2, aproximadamente 7.8, aproximadamente 6, aproximadamente 5.5, aproximadamente 10.2. Então, o nosso algoritmo está ok, tá? Então, concluímos o algoritmo backpropagation e agora, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com, como eu tinha falado antes, com reconhecimento de padrão em imagens, e a gente vai focar naquele problema de reconhecimento de dígitos manuais, tá? A gente vai pegar um dataset público que tem esses dígitos, a gente vai treinar a nossa rede com essas imagens, a gente vai considerar a entrada da rede como os pixels da imagem, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos também, como tratar a imagem para obter a entrada da nossa rede, certo? Nossa rede agora ela vai ser bem maior, ela vai ter muito mais neurônios, a gente vai trabalhar com classificação multiclasse, até agora a gente só trabalhou com classificação binária, e com isso a gente vai testar se nosso algoritmo nossa IA está funcionando de fato, ok? Nossa rede neural está funcionando de fato. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.